É isso aí, pessoal. Essa é a segunda parte da nossa entrevista com a nutricionista Calica Lamego. E se você ainda não assistiu a primeira parte dessa entrevista, eu vou deixar aqui no izinho para você acessar a entrevista da primeira parte, tá bom? Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Muitas pessoas estão assistindo o meu vídeo aqui no canal e não estão se inscrevendo. Então, eu quero pedir para você se inscreva no canal. É importante para a gente poder pulverizar os vídeos, para poder mandar mais vídeos pelo YouTube para as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, tá bom? Então, sem mais churumelas, vamos lá. Eu quero chamar aqui a minha amiga, a Kalinka. Tô E aí, aqui. Kalinka, tudo bem, querido? Vamos Muito continuar a bem. nossa entrevista? Vamos. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: a bebida alcoólica, ela realmente prejudica a evolução física da pessoa que está fazendo atividade física, que está fazendo uma dieta? Qual é a consequência de ingestão de bebida alcoólica na dieta, por exemplo? Olha só, se ela for treinar no outro dia, ela vai sentir uma redução bem expressiva na performance, porque isso interfere na hidratação, interfere nos níveis hormonais, interfere na detoxificação hepática. Então, eu tenho todo um desarranjo no sistema. Agora, aí vai depender do quanto que a pessoa bebe, É isso que eu ia né? falar agora, é verdade. Uhum. E então, assim, se a pessoa bebe realmente pouco, socialmente e esporadicamente, isso não vai ter um impacto no resultado, porque isso se dilui ao longo dos dias que a pessoa está seguindo tudo direitinho. Agora, se a pessoa exagera demais e tem uma frequência maior, com certeza vai comprometer, às vezes vai até anular o resultado. É mesmo a dieta? Você sabe de cabeça Sim, quantas calorias tem uma latinha de cerveja, por exemplo? cento, em torno de 130 a 140 cento e calorias. quarenta calorias, certo. É, E um prato, por exemplo, você receitou para mim, recomendou para mim um almoço, que no caso da dieta cetogênica seria lá mais as saladas, os verdes, os legumes, uma proteína, e no meu caso, não sei se é específico ou se sempre é assim, estou comendo o abacate, que tem uma gordura boa, certo? Esse prato tem mais ou menos quantas calorias? 600, por volta das 600. 600 calorias. Ou seja, uma latinha de cerveja, se eu beber umas 3, 4, já foi o meu almoço. Já, já foi Se seu for almoço. colocar para comparar, né, as duas coisas, já foi o meu almoço. Só que não é só uma questão calórica, é Eu uma questão sei. hormonal, Também, é isso que eu ia falar agora também. Uhum. entendeu? Então, assim, eu vou estimular hormônios que são anabólicos para a gordura com a bebida alcoólica e vou diminuir os hormônios que ajudam no ganho de massa muscular. Sim. Além de, quando eu for fazer o exercício, eu não vou aguentar fazer, minha performance cai absurdamente. Eu acho que as pessoas que já fizeram isso percebem, né? É muito nítido. Uhum. A cerveja, no caso, seria mais prejudicial assim do que o vinho, por exemplo? Primeiro, porque a cerveja se bebe mais. Segundo, porque a cerveja é uma mistura de carboidrato com álcool, então é pior. Entendi. Agora, qualquer bebida alcoólica ela vai interferir em algum nível na performance, isso é fato. Eu até essa semana atendi um paciente que ele voltou depois de 30 dias. E aí ele falou assim: olha, eu melhorei toda a alimentação, estou seguindo a risca. A única coisa que eu não consegui ficar foi sem a cerveja. Uhum. Falei, puxa vida, vai que não teve resultado nenhum, né? Aí ele falou assim: não, mas eu reduzi. Eu não fiquei sem, porque quando eu vim aqui eu falei, não, vou ficar sem, mas quando eu. Aí chegou na vida real, né? Ele viu que eu não conseguia. E aí eu falei assim, tá, mas você reduziu, a gente pode negociar a quantidade, se você não consegue ficar sem, porque eu digo assim, que o ideal para a pessoa é aquilo que ela consegue fazer, né? Melhorar, o quanto que ela consegue melhorar, não é ser perfeito. É o perfeito Uhum. para ela naquele momento. E aí, quando eu fui pesar ele, ele tinha emagrecido 8 quilos em 30 dias. Só que ele é um homem de cento e poucos quilos, Ah, né? isso que eu ia cento e perguntar, dois quilos. certo. Então, e assim, o quanto ele estava exagerando antes.
Em que mundo ele vivia antes, né? Aham, aham, Então, assim, é bem individual o quanto que impacta. Porque no caso dele é um homem muito grande, ele tinha um exagero estúpido, tanto na alimentação quanto na bebida. O fato dele ter radicalizado na alimentação e reduzido a bebida, ainda que ele esteja longe de seguir o ideal, porque ele chegava a beber, quando ele estava liberado, aham. de 3 a 4 vezes por semana, de 16 latinhas de cerveja por vez, Deus. é muita coisa, não E é? diz que é pior, se você me corrija se tiver errado, foi uma informação que eu vi pesquisando. Mas diz que é pior, por exemplo, você beber uma latinha de cerveja por dia, todos os dias, do que você tomar, assim, de uma vez 5 numa festa. Sim, porque se você está fazendo todo dia, o seu corpo já se prepara para aquela cotinha ali, entendeu? Já vai aumentar a produção basal de insulina, o corpo já espera. Uhum. Agora, quando ela toma esporadicamente, o corpo meio que não sabe o que fazer. É só aquele pico de insulina ali momentâneo e depois a pessoa se enquadra, né? Dentro do esquema. É. Tudo aquilo que você começa a colocar pouquinho no cotidiano, o somatório disso é devastador. O artigo que eu estava lendo sobre isso que eu estou te falando é alguma coisa que envolvia o fígado, por exemplo. Você tomar um pouquinho de cerveja todos os dias, sei lá, uma lata de cerveja todos os dias. É a mesma coisa que você fazer um machucado, por exemplo, no braço. Faz um machucado no braço, e aí amanhã você vem e cutuca o machucado para abrir a ferida. Aí no outro dia você vem Vai e ficando uma cutuca. cicatriz. Nunca vai, ele vai, como é que É que fala? assim, o Recuperar. fígado, ele tem um poder de regeneração. É um dos órgãos mais poderosos para a regeneração. É tanto que você pode doar um percentual do seu fígado que o fígado recupera toda aquela parte retirada. Uhum. O problema é você massacrar o fígado todos os dias. E a gente não massacra o fígado só com bebida alcoólica, não. A gente massacra o fígado com medicamento. A gente massacra o fígado com excesso de carboidrato. Eu faço a esteatose hepática e aí ela, inicialmente, ela é leve, depois ela vai para o nível 2, que é o nível intermediário, nível 3 e evolui para a cirrose. A cirrose nada mais é do que um monte de cicatriz difusa em todo o fígado, está distribuída em todo o fígado. Não é num ponto, é em todo o fígado, entendeu? Aí realmente esse fígado fica com a função muito comprometida. E como ele é um centro metabólico e de detoxificação, acabou o funcionamento orgânico. A segunda pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: comer carboidrato à noite, sabe? Aquela pizza, aquela lasanha que o pessoal gosta de comer à noite, é, realmente engorda? Olha Porque há só, uma regra, né, um lugar comum assim, entre as pessoas que fazem dieta e que não fazem também, de que ela deve cortar zero carboidrato à noite. Então, à noite você, tá lá, toma um chá ou come uma salada e tal. E tem gente que fala que não, que se você dividir o seu consumo calórico em 3, 4, 5 refeições no dia, independente do macronutriente que você coloca naquele prato, é também tranquilo. tem razão. Olha só, se a pessoa come um monte de massa à noite, uma lasanha, uma pizza, isso não vai se enquadrar. Agora, se Não. ela tem uma refeição equilibrada à noite, ela pode emagrecer. E ela pode, inclusive, ficar definido. Agora, tudo é proporção. E eu digo uma coisa: à noite não é horário de comer muito. Se tem um horário que a gente precisa comer menos, é à noite. Entendeu? Seja Uhum. lá o que for. Mesmo que seja gordura, proteína e que não tenha carboidrato. Porque, assim, inclusive a gente libera insulina toda vez que a gente come, a quantidade também Certo. interfere. O carboidrato, ele é um dos maiores estimuladores.
E assim, quando a gente fala em comer massa à noite, a gente fala na pessoa encher um prato de carboidrato e comer. Mas o carboidrato fazendo parte de uma refeição equilibrada, adequada para as necessidades daquela pessoa, não tem problema. Agora, a gente utiliza estratégias para fazer ajustes no organismo. Por Certo. exemplo, nesse momento você está sem carboidrato no café da manhã, no almoço, no jantar. Só que isso não vai ser a sua vida toda. Hum, Mas também, quando você voltar a comer carboidrato, você não vai voltar a comer um volume grande inicialmente. Vai ser aos poucos, para o seu corpo conseguir se ajustar nesse metabolismo, e depois a gente vai fazer um esquema equilibrado. Mas o problema é o desequilíbrio, entendeu? A gente, olha só como que é o prato do brasileiro. Ele coloca feijão, que é uma leguminosa. Então, as leguminosas, elas têm uma porção de proteína para 2 de carboidrato. Os cereais têm uma porção de proteína para 4 ou mais de carboidrato. Aí ele coloca feijão, coloca arroz, coloca batata, uma batata frita às vezes, farofa, um pouquinho de salada e uma carne. Então, olha que desequilíbrio. Mas é uma delícia. Não, é uma delícia, com certeza. Aqui a questão não é o gostoso, né? É, Gostoso é mesmo. E assim, a e, gente pode se permitir, mas é possível também aprender, ter muito prazer em comer coisas saudáveis. Porque quando a gente começa a eliminar esses alimentos que são muito prazerosos, a gente começa a esquecer deles. E aí o que fica gostoso é o que a gente está habituado a comer. Então, por exemplo, é verdade, estou vendo isso agora. o Eu estou paladar aprendendo isso limpa, né? agora. Aham, Eu com a não, dieta. não sei se eu cheguei a comentar que eu fiz um jejum de 5 dias. Não, não. Eu fiz um jejum de 5 dias. Fui trabalhando, foi um processo de treinamento, né, que eu fiz com o meu corpo. Eu comecei fazendo jejum, primeiro eu reduzi carboidrato, depois fiz jejum de 12 horas, 14, 16, 18, 24, 36, 48, até conseguir fazer os 5 dias. Meu marido tinha viajado na segunda-feira, então minha última refeição foi no domingo à noite. Ia ficar só eu e minha filha. E meu marido ia chegar à sexta-noite. Falei, agora. Porque minha filha é super independente, assim, na cozinha. Ela vai, ela mesma prepara. Então, eu falei, filha, ó, eu vou chegar em casa, eu vou direto pro quarto. E aí, eu vinha de uma fase comendo muita salada. Então, quando eu pensava em comida, eu tinha vontade de comer a salada que eu estava comendo. A minha memória de prazer era aquela, entendeu? Então, assim, eu poderia ter imaginado comendo chocolate. Talvez se eu viesse comendo chocolate, o que ia me dar vontade de comer chocolate. Mas o meu corpo registrou, né, como prazer, ele estava criando essa memória da salada. Então, é tanto que eu quebrei meu jejum com salada. Até que não foi o ideal, porque o ideal é você. Um jejum longo, assim, é melhor você começar com um suco de fruta, uma fruta que não depende tanto de ácido clorídrico para ser digerido. Mas eu estava tão sedenta para comer a salada que Aham. no terceiro dia, que é o dia pior para mim, foi o terceiro dia. Eu quase que eu desisto no terceiro dia. E aí eu cheguei para minha filha e falei assim, minha filha é 12 anos, né? Na época 12 anos, agora ela tá com 13. Aí eu falei assim, filha, acho que eu vou comer um pedaço de cenoura. Aí ela falou, mãe, você acha que um pedaço de cenoura vai matar sua fome? Aí eu falei, não. Ela mas você vai quebrar seu jejum. Aí eu falei, é verdade. Então, isso me deu força para Aham. conseguir concluir até o quinto dia. Então, assim, essa memória do que comer, você vai criando. Essa questão também por exemplo, vou comer à noite, porque tem muita gente que é acostumada. Eu era, por exemplo, a comer pizza à noite, massa, essas coisas, né? Mas o tipo do carboidrato também que você come à noite é muito importante, não é, Calica? Por Muito exemplo, importante. você ensinou a O, minha esposa a fazer uma tortilha que é igualzinho uma pizza.
Se você faz aquilo ali tamanho família e se alimenta com a família daquela tortilha, é como se você estivesse comendo mesmo uma pizza, porque é delicioso, né? Exatamente. Porque assim, a pizza do brasileiro é um papelzinho cheio de recheio, né? Esse é mais Uhum, comum. Então a gente já gosta dessa coisa do recheio. Tudo bem, tem a massa tradicional que é um pouco mais gorda, mas é possível você preparar uma refeição saudável e gostosa, prazerosa. Não precisa. Só que o que que acontece? Nós, seres humanos, a gente tem dificuldade de pensar em alternativas. Porque é do ser humano mesmo, a gente quer continuar naquela inércia, o que é mais uhum, fácil. Então, a gente não flexibiliza a ideia. Então, por exemplo, vai fazer o legume, aquele legume no vapor sem gosto, vai fazer aquela salada sem graça, com as folhas grandes. Não, vai fazer uma salada, vai fazer picadinha, se a salada tiver com aquelas folhas grandes, você já se desinteressa. Agora, quando ela tá toda picadinha, misturadinha, já dá uma outra cara. Você pode fazer um molho saudável, você pode fazer um molho agridoce, você pode fazer um molho mais ácido, e você pode fazer um legume super saboroso. Você pode refogar com cebola, você pode pôr ervas, você pode pôr um pouquinho de molho pesto, você pode fazer uma abobrinha com um molho de tomate bem gostoso. Então, assim, você tem que criar formas de comer prazerosamente esses alimentos. Por exemplo, o almoço de minha filha hoje. E eu fiquei babando no prato dela, mas não tinha mais para mim. Eu fiz um creme de abóbora com gengibre e ela foi, desfiou o frango, e meu enteado, ele assim, é magro e é aquele que foi criado com a avó, que não gosta de nada. Então, assim, hoje, sexta-feira que eu tô em casa, vou fazer um risoto para ele. E aí, quando eu olhei, só que minha filha falou: não, não vou comer risoto, vou fazer o meu prato. Então, ela pegou, desfiou o frango, misturou num pouquinho de arroz e fez um creme com o creme de abóbora, que ficou a coisa mais linda, parecia um risoto de abóbora. E uhum. eu falei: ai, filha, me dá uma colher de sopa, só que daí ela já ficou chateada. Não mexe no prato dela, que é. Mas ficou uma delícia. Então, assim, é possível, só que às vezes a pessoa se bloqueia, não quer nem provar. Ah, se é abóbora, eu não quero, né? Às vezes É, você nem se permite. Então a é gente precisa verdade. flexibilizar, abrir o pensamento, né? Olhar por outros ângulos, se permitir. Uhum. Eu mesmo aqui, só para comentar, eu comprei umas abobrinhas, que é umas filetas de macarrão assim, ô Sim, o Calica. espaguetezinho Um fatiado, né? espaguete, isso, tá até ali. Eu tava lá antes de você me ligar, tava lá já separando as coisas. E eu vou fazer ele, que é um vegetal, né? Sei lá, um legumes, Hum. e com a proteína, né? Com as coisas. Então parece que eu vou comer um macarrão mesmo, uma E macarronada, fica na super verdade, que o gostoso. tempero vai ficar uma delícia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa história de beber água o dia inteiro, de fazer refeição de 3 em 3 horas. Quem não consegue seguir esse protocolo não tem resultado? Não consegue Sabe, emagrecer ou não na consegue ganhar verdade, massa muscular? quando eu entrei na faculdade, não se tinha recomendação de fazer refeição a cada 3 horas. Quando eu saí, tinha, porque foi a época que lançou as barrinhas de cereais, os pacotinhos individuais. A indústria viu um nicho no mercado, Certo. entendeu? De ganhar dinheiro. Então, vamos fazer trabalho para dizer que isso, faz aquilo outro, mas não funciona dessa forma. O que a gente tem que entender é cada um. Tem pessoas que realmente, se elas ficam longos períodos, horas sem comer, quando vai comer, vai querer comer a casa toda. Então você usa a estratégia de dar alguma coisinha antes. É, outras pessoas já não têm essa necessidade. Você tem que entender cada caso. Não é uma receita de bolo. Lógico, se eu for fazer um jejum de 24 horas, até 16 horas, ao longo do tempo, meu metabolismo vai caindo. Um jejum longo, não um jejum de 4, 5 horas. Um jejum longo de 16 horas, você vai ver que até a temperatura do corpo cai, você fica com um pouco mais de frio, né?
Eu me lembro que nessa época que eu fiz o jejum de 5 dias, minha cozinha normalmente é uma área mais fria da minha casa. Então, eu chegava em casa, se eu tivesse que passar na cozinha por algum motivo, tinha que ser de casaco, entendeu? Para pegar uma água, alguma coisa, tinha que ser de casaco, porque eu ficava com muito frio. Então, tem o efeito térmico do alimento, o alimento, até para ser digerido, ele gasta energia. Mas não quer dizer que você tem que comer a cada 3 horas para manter o metabolismo alto, não. Quer manter o metabolismo alto? Vai fazer exercício, não Ótimo. é? E me contrate E contrate você. para É isso ajudar. aí. Ô, Kalinka, a última pergunta dessa parte da nossa entrevista é o seguinte: comer junk food, comer besteira, essas comidas lixo, sabe? Comer isso de vez em quando, ele vai fazer com que a minha dieta seja quebrada? Tipo, que eu jogue tudo que eu já fiz em Não, 10 dias fora, no lixo? não. É a mesma coisa da cerveja. Depende se você dilui isso ao longo do tempo. Você faz um dia, mas você faz vários dias certinho? Então, não. Inclusive, o que eu entendo assim, é esse o mundo que a gente vive. Eu gostaria muito de que ele fosse perfeito, mas ele não é. E às vezes você se depara em uma situação que você está com vontade, tá todo mundo comendo, e você quer comer, então coma. Coma consciente. Primeiro coma consciente, curta o momento. Porque já não come com culpa, aí já não vale a pena, é melhor não comer mesmo. Entendeu? Senta ali, curte. Agora o que eu falo, evita levar coisas assim para casa. Porque quando você começa a levar para casa, porque a mente da gente é como se ela fosse, para te manter na zona de conforto, ela vai te sugestionando várias coisas. Então, você tá lá no mercado, não, leva esse só hoje. Aí você põe na sua casa. Você levou para casa para quê? Vai comer. Aí da outra vez você já criou a memória de que, você tá em casa, como aquilo é tão bom. E aí vai, entendeu? Então, assim, se é fora de casa, se é esporádico, não tem problema. Eu acho que é impossível você viver numa bolha. Você tem que saber administrar isso. Agora, também se lembrar que muitas vezes, quando você come um alimento muito saboroso, a tendência no dia seguinte é o corpo buscar esse mesmo prazer. Você tem que ficar atento de que isso é o desencadeamento de um processo viciado. Você falar, não, opa, eu vou voltar para o meu esquema, ponto final. Legal. Eu vi um protocolo de uns fisiculturistas que Ó, eles fazem esse junk food de propósito, depois de um tempo já pré-determinado na dieta deles. Segundo o protocolo que eles usam, quando eles fazem essa refeição, lixo, né, que é como o pessoal conhece, o metabolismo ele sofre um choque. Ele não está esperando aquilo tudo de calorias. Então é como se ele despertasse ainda mais o metabolismo para poder digerir todo aquele alimento, todo aquele nutriente e você ajudar a acelerar um pouco mais o metabolismo do que ficar tanto tempo com a mesma refeição assim. Bom, é o que assim, eles na estavam. verdade, o nosso corpo ele vai se acostumando a todas as situações. Então, assim, a pessoa vai fazer jejum. Não vai fazer jejum sempre. Ah, vou fazer jejum sempre até meio-dia. Não vai fazer isso sempre. O corpo vai Adaptar. desenvolver um mecanismo de compensação. Ele já espera. Então, você tem que pegar o corpo de surpresa. Assim, eu não tenho experiência com isso aí que você está me falando, mas eu acredito ser super possível. Muitos fisiculturistas usam esse protocolo, por isso que eu estou comentando contigo. Eu não sou nutricionista, não sei se funciona, né? Eu sei que eles fazem. Eu sei Sim. que eles fazem. E assim, a refeição, é refeição, não é dia do lixo, é refeição. Uhum. A refeição que eles fazem é um absurdo, assim. É muitas calorias mesmo, assim. Aliás, fisiculturistas geralmente são homens e mulheres muito grandes, né? A refeição deles já não são normal como a gente faz. Mas a refeição lixo é absurda, assim. Eu vi um cara, ele comendo esse sanduíche de fast food mesmo, assim, de McDonald's, essas coisas. Ele tava comendo 30 daquele pequeno, assim, sabe? Então é muita coisa mesmo. E assim, a gente também tem que levar em consideração que a gente está falando de atletas, né? Eles são atletas.
Eu vou Uhum. te dizer, os fisiculturistas, eles são, assim, extremamente, é um público um- extremamente disciplinado. Como eles são disciplinados? Eu digo assim, que são as pessoas mais disciplinadas que eu já conheci. O mindset deles é outra chave. Demais, É outra demais. chave. Eles são extremamente disciplinados. Se fala, vai Uhum. comer pedra, 10 e 1 da manhã, 10 e 1 da manhã comer pedra. É impressionante. É. Então, assim, a gente não pode comparar com a população geral, hum, justamente por eles serem atletas, né? Mas eu diria assim, uma refeição esporádica não tem problema. É necessário mudar estratégias para continuar estimulando o corpo. Não dá para viver na mesmice, porque o corpo também, o corpo da gente é desenvolvido para sobreviver, então ele vai descobrir rotas de sobrevivência. Então é importante que se mude a estratégia e também viver dentro da sanidade mental, né? Eu sei que eu já surtei muitas vezes. Quantas vezes eu já surtei na minha vida? De, ai, meu Deus, o plástico, vou tirar todo o plástico da minha casa. Aí tirei tudo, comprei tudo de vidro. E aí, ai, ia para o mercado, ia comprar uma manteiga orgânica. Vinha num pote plástico. O que que reage com plástico? Quente, ácido e gorduroso. A gordura reage com plástico. Então, assim, lógico que eu não esquento não coloco uma coisa quente num plástico, mas assim, eu comecei a ficar numa sofrência daquilo. Eu falei, não dá, né? Tem coisas que eu vou ter que aceitar. Uhum. Então, assim, a gente precisa usar o bom senso. A gente também tem que ser um pouco. é, Esqueci a palavra, mas seria. A gente tem que acolher a gente mesmo, às vezes, ser generoso com a gente mesmo, porque muitas vezes as pessoas não conseguem seguir uma dieta porque são muito cruéis consigo mesmas, né? No chicote. Então, acorda não porque eu vou acordar não sei que horas da manhã, que eu vou fazer não sei quanto de exercício, que eu vou comer só X calorias e vou tirar todo o carboidrato. E aí a pessoa não aguenta, Uhum. entendeu? E aí o instinto de sobrevivência começa a vir com toda a força, né? Aí a pessoa dá uma escorregada, aí pronto. Aí ela se condena, aí vai pro chicote de novo. Se condena, acabou, eu já acabei com o meu dia. Então se desestimula. A gente tem que saber a cair e levantar, a ser generoso com a gente mesmo, entender, ó, não, poxa, eu dei uma pisada na bola aqui, na próxima refeição eu volto, né? E seguir a vida buscando melhorar, não é se acomodar, não é sentar na cadeira e deixar, mas assim, olhar com os olhos da realidade. Uhum. Buscar o bem-estar, né? O mais importante, né? Acho que Sim. emagrecimento, tanto que a pessoa que quer emagrecer, quanto a pessoa que quer ganhar massa muscular, é muito na cabeça, né? Tudo começa na cabeça. Se você tá bem, se você consegue fazer as coisas que você gosta com prazer, você já é meio caminho andado. Para você conseguir alcançar o seu objetivo é muito mais fácil, né? Do que você sempre fazer as coisas na sofrência, sabe? Eu tenho uma paciente que ela emagreceu 45 quilos. E sabe qual é o curioso? A primeira vez que ela voltou no retorno, ela tinha engordado. Ó, Porque quando ela se viu porque a primeira vez ela foi até com a mãe dela. Ela já era adulta e tudo, mas foi com a mãe. Eu acho que teve um pouco de pressão da mãe, né? uhum, E aí, quando ela se viu diante de, ai, não posso, que ela começou a se colocar aquela pressão, aí foi que ela teve vontade de comer. sim. Essa é aquela pessoa que você comentou comigo ontem nos bastidores? É, aquela É? mesmo. Me manda a Sim, foto depois da nossa eu entrevista te aqui que eu vou mando. colocar na tela para eles assistirem. Eu te mando. Ela é uma paciente que eu tenho, não sei nem há quantos anos, mas eu acho que há 15 anos. Ela passa Nossa. até hoje. Uhum, E, assim, é aquele perfil que entendeu que é um processo. E é um processo, inclusive, de vigilância. Entendeu? E aí, assim, tem pacientes que às vezes
vem um outro paciente que emagreceu muito, tem outros casos, e daí vem e acha que assim, a pessoa todo dia, toda vez que pesava, estava a menos, a menos, a menos. E o gráfico do emagrecimento, ele não é assim, ele é assim, ó, cai, para, sobe, cai, para, sobe, desce. Então, ele não é uma linha contínua, caindo só, entendeu? Entendi. E cada um responde de um jeito. Tem gente que emagrece mais no início, tem gente que emagrece mais depois que o corpo pega o ritmo. A insulina cai, começa a emagrecer, eu começo a ter que dar comida de volta. Só que eu não tenho, não é a primeira vez que a pessoa senta na minha frente que eu vou saber como vai ser. Eu só vou saber ao longo do tempo. Gente, a gente está chegando no final dessa segunda parte aqui. Eu quero pedir para você, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui, de curtir esse vídeo. Eu vou deixar disponível para vocês aqui no Izinho também a primeira parte dessa entrevista, tá bom? Então, até o próximo vídeo e Deus abençoe.